Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Como está, Larissa? Tudo bem? Tudo sim, o senhor? Tudo jóia, graças a Deus. Letícia, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Você está bem? Eu tô bem, e o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Bom dia, Luana, Natália, Teresa. Oi, André, bom dia. Bom dia. Saudades de Professor, você. bom dia. Bom dia, David. Como é que você está? Bem, o senhor? Graças a Deus, tranquilo. Luan, Henrique, bom dia para vocês. Bom dia. Deixa eu abrir aqui o cantinho do bate-papo. Diego, bom dia. Tudo jóia? Tranquilo? Vou só dar um tempinho para o pessoal terminar de chegar aí, tá? Eu senti falta de conversar com vocês. Tá? Foram férias longas. Aí, o André Batista está aí. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou tomar um cafezinho, tá? Vocês não se incomodam? Estão servidos? Não, né? Café via internet deve ser horrível. Obrigado, Anjo. Bom dia, André. Bom dia, Isa. Tudo jóia? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Então, assim, estão no mesmo esquema, não tem muitas novidades. Esse esquema já está cansando, né? Já está cansando, eu estou cansada faz tempo desse esquema. Beleza, cafezinho? Obrigada, eu já tenho aqui. Tá, melhor, né? Tá bom. Vocês tiveram aula com o Ricardo hoje? Ricardo Geografia? Ricardinho? Não, o Ricardo Rosa? Não, tivemos quarta e sexta as aulas com o Ricardo. Ah, tá bom. Tá bom. Eu pensei em ter visto o Ricardo hoje, era o Ricardo de Geografia? É o Ricardinho de Geografia. A gente tem 3 professores Ricardo. Ah, eu tenho o Credo, né? Tem o Credo, tem o Ricardo de Geografia, o Ricardinho e o Ricardo Rosa. Tem que sair assim no horário. Tem que sair Ricardo Credo e Ricardinho. Senão a gente não reconhece. Eu, como já conheço os professores, então fica mais fácil, né? Porque para mim só entrou o Credo, então aí já dá para eu me nortear mais ou menos, mas acho que para os alunos que estão chegando fica complicado mesmo, precisa ter diferenciações. Bom, legal, legal. Acho que já dá para a gente ir começando, né? Eu sei. Essa era a parte da qual vocês não tinham saudades, né? Mas não vai ter jeito não, tá? Vamos lá, vamos começar. Eu deixei uma lousa pronta aqui, mas eu não tenho certeza se você está enxergando a lousa, tá? Dá para ver direitinho, professor. Está enxergando. Eu quero saber se você está enxergando o que está escrito. Ah, Sim. normal. Uhum. Normal? Dá para ver? Legal. Legal. Então tá bom. De qualquer forma, eu tirei uma foto, já me antecipei e tirei uma foto dessa lousa, depois se vocês quiserem eu mando. Se bem que é só um resumo simples, tá? Só para a gente recordar algumas coisas que a gente estava falando no finalzinho lá, quando a gente estava prestes a entrar em férias. Tá? Eu lembro que a gente estava falando sobre potencial elétrico e sobre campo elétrico, certo? E a gente parou numa parte em que a gente ia começar a falar sobre condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Tá, o título pode parecer bastante complexo, mas no final das contas é uma situação relativamente simples, tá?
Tudo que a gente tinha discutido sobre campo elétrico, potencial, a fórmula para calcular potencial elétrico no ponto do espaço, fórmula para calcular campo elétrico no ponto do espaço, tudo aquilo que a gente tinha visto era relativo às cargas pontiformes, certo? Então, lembra que eu falava para você assim, ó, se a carga geradora do campo for uma carga de dimensão desprezível, um corpo de dimensão desprezível, for uma carga concentrada no ponto do espaço, campo elétrico é dado por essa fórmula assim assado, potencial se calcula dessa forma, tá? Bom, há uma situação particular que é relativamente simples de resolver. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um condutor esférico. Desculpa, mas eu fui desenhar aqui no cantinho da luz e ficou muito difícil completar a minha esfera, tá? Mas imagina que essa é uma esfera e que a gente eletrizou essa esfera. Ela adquiriu uma certa quantidade de carga elétrica. Então, agora ela é geradora de campo, e ela cria potenciais elétricos nos pontos do espaço ao seu redor, certo? Agora, tem uma coisa importante que a gente deve saber sobre o condutor eletrizado. Quando ele está em equilíbrio, vamos chamar assim, equilíbrio eletrostático, depois que ele foi eletrizado e finalmente as cargas se redistribuíram através do corpo, a carga acumulada pelo corpo fica toda distribuída na sua superfície, certo? E eu acho que o motivo para isso é óbvio, né? Vamos supor que eu tenha colocado uma certa quantidade de carga nesse corpo. Colocado uma certa quantidade de carga, se ele adquiriu carga positiva, na realidade, o que eu fiz com o corpo? Ele era neutro, eu fiz o quê? O que é eletrizar o corpo? Retirar ou adicionar elétron? Isso. Nossa, Lê, sua voz está tão longe. Mas deu para entender, tá? Deu para entender, sim. Ela acabou de falar para nós que eletrizar é retirar do corpo ou fornecer para o corpo elétrons. Não foi isso que você falou? Foi, né? Beleza. Então, se o corpo era neutro, eu retiro elétrons desse corpo, ele adquire carga positiva. No intervalo de tempo muito curto, toda essa carga positiva acaba se redistribuindo pela superfície do corpo. Por quê? Por que a carga ficaria na superfície? Por que não vai ficar carga no interior do corpo? Isso aí é uma boa pergunta, né? Essa seria uma boa pergunta numa prova de vestibular. Por que as cargas ficam na superfície? Porque seria a posição que ela consegue maior distância em relação a outra carga? Perfeito, raciocínio perfeito, tá? Então, o que rege a redistribuição de cargas através do corpo são as forças de origem elétrica, certo? Quanto mais afastadas estiverem as cargas umas das outras, tá? Menor vai ser a intensidade da força elétrica entre elas, tá certo? Então, as cargas todas migram para a superfície, ou seja, não tem acúmulo de cargas no interior do corpo, tá? Assim que ele atinge o equilíbrio eletrostático, a distribuição é superficial. Tá legal? Então, eu tenho aqui uma esfera que era inicialmente neutra, eu retirei dessa esfera uma certa quantidade de elétrons, ela adquiriu carga positiva que está toda redistribuída na sua superfície. Tá? Essa distribuição aqui é homogênea. Tá ok? Quer dizer, não vai ter uma região aqui da esfera onde eu vou ter mais concentração de cargas e outra região do outro lado onde tem menos concentração de cargas. A concentração das cargas é a mesma ao longo de toda a superfície. Ok? Eu usei uma expressão concentração de cargas, mas na realidade o termo que eu deveria usar aqui é densidade superficial. Tá legal? Chama-se densidade superficial de cargas, a relação entre a carga total e a superfície total do corpo. Tá? Então, densidade superficial de cargas, normalmente é representada pela letra sigma, é definido como a carga dividido pela área da superfície do corpo.
tá certo? Num condutor em equilíbrio eletrostático, a densidade superficial de cargas é constante ao longo de toda a superfície. Ou seja, a carga se distribui de maneira uniforme. Tudo bem? Tá, quando eu tenho essa situação, em termos práticos, isso produz um efeito interessante. Por exemplo, esse corpo aqui eletrizado gera campo elétrico. Tem campo elétrico aqui do lado de fora, certo? Cria potenciais elétricos. E a matemática nos prova que se o condutor for esférico, o condutor estiver eletrizado em equilíbrio eletrostático, se ele for esférico, a distribuição for homogênea, o cálculo do campo elétrico externo é feito como se toda a carga do corpo tivesse concentrada no centro da esfera. Tudo bem? Então, calcular campo elétrico do lado de fora é muito fácil. Eu considero que toda essa carga está concentrada no centro e, a partir daí, eu calculo o campo gerado num ponto A qualquer pela fórmula que a gente tinha, né? Lembra que a intensidade do campo elétrico era dado por K vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula para o campo gerado pela carga pontiforme, mas serve também para os condutores esféricos em equilíbrio eletrostático com densidade superficial constante. Tá? É só considerar que toda a carga está lá no centro e medir a distância do centro até o ponto. Então fica muito fácil quando eu estou nessa situação. Tá? Se o condutor não for esférico, então a brincadeira é outra, aí a gente vai precisar chamar a ajuda de um especialista em matemática. Tá? Sabe aquelas coisas que dependem da matemática de nível superior? Tá? Então não são situações que serão cobradas de nós. Tá? Eu acho que o que a banca pode me cobrar de mim no vestibular são as situações que, eu vou dizer assim, são as exceções, né? São aqueles casos particulares, tá certo? O caso da esfera com distribuição homogênea de cargas é um caso particular. Esse, com certeza, a banca pode cobrar. Tá bom? Então, nenhuma novidade. É usar a fórmula que eu já conhecia, certo? É só considerar toda a carga concentrada no centro e fazer os cálculos. Beleza? Tudo bem? Tá, agora, tem uma coisa interessante que a gente pode pensar assim. Se o ponto externo, aonde eu vou calcular o campo elétrico, estiver muito próximo da superfície, a distância do centro até esse ponto externo vai ser mais ou menos igual ao raio, não vai? Certo? Eu estou considerando um ponto muito próximo da superfície, a distância daqui até aqui é praticamente o raio da esfera. Então, para pontos externos muito próximos, eu posso calcular o campo elétrico gerado por essa distribuição, por essa relação, E igual a K módulo de Q sobre R ao quadrado, onde o R agora representa o raio do meu condutor esférico. Joia? Beleza? Digamos que isso daqui era até desnecessário, né? Porque se o cara falar muito próximo, eu já vou saber que essa distância é praticamente o raio. Tá? Então, onde tinha D, eu pus R e substituí. Então, para pontos externos, é KQ sobre D ao quadrado. Para pontos externos muito próximos da superfície, é KQ sobre R ao quadrado, onde R é o raio da esfera. Tá ok? Agora, e para pontos internos? Como se calcula o campo elétrico num ponto interno? Ou seja, a distribuição de cargas agora está por fora, tudo bem? E eu tenho um ponto lá dentro do nosso condutor. Como se calcula o campo elétrico ali? A resposta? Com a ajuda de um matemático. Tá, toda vez que você falar ajuda de um matemático, você imagina o quê? Você imagina Tian, você imagina Rosso, né? Um desses caras malucos conseguiria fazer a demonstração para nós, tá? A demonstração aqui envolve, com certeza, a noção de cálculo integral. Mas não é um cálculo integral, assim, de funções simples, não.
É um cálculo integral de funções vetoriais. Então, é aquela matemática que escapou realmente ao nosso nível. Mas eu aposto com você que o Russo seria capaz de demonstrar para nós que o campo elétrico no interior do condutor, ou seja, o somatório vetorial dos campos elétricos de cada carinha elementar na superfície, acabaria dando zero. Campo no interior de uma casca esférica eletrizada é sempre nulo. Tá? Se a esfera tivesse a distribuição for homogênea, ela estiver em equilíbrio, o campo no interior dá zero. Tá ok? Então, isso é uma coisa importante para você guardar. Tá legal? Não existe campo elétrico no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Tá? Campo de interior é nulo. Por quê? Nossa, a demonstração disso é uma pauleira matemática, tá? Mas dá para argumentar. Eu não posso demonstrar matematicamente para você, mas eu posso argumentar. Tá legal? Eu falei para você que o condutor está em equilíbrio, certo? O que você entende quando eu falo que o condutor está em equilíbrio? Tá, se fosse uma aula de A mecânica... resultante é igual a zero. Oi? Fala, A Isa. resultante de forças é igual a zero. É isso. Ah, não é o som da Letícia que está baixo, é o som do meu computador que está baixo. Espera aí. Deixa eu botar, vamos ver se eu consigo. Fala de novo comigo, Isa. Eu falei que a resultante das forças é igual a zero. Pronto, melhorou o som para mim. Beleza. Então, joia. Ô, Isa, se fosse uma aula do Pipoca, ou sei lá, do Pimenta, né? Eu quero falar, equilíbrio significa resultante igual a zero, resultante no corpo igual a zero, eu, com certeza, eu ia concordar com você. Tá? Mas como nós estamos falando de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, tá? Isso tem que me dar uma ideia do quê? Que as cargas estão em repouso. Tudo bem? Tá? Tudo bem, podia até imaginar cargas em movimento retilíneo uniforme, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Quando eu falar assim, condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas estão em repouso, elas atingiram uma configuração de equilíbrio, tá? Fica tudo paradinho, então não tem mais movimento de carga. Tudo bem? Enquanto o movimento de cargas através do condutor é uma parafernália, cara, não tem como você calcular nada. Mas assim que ele atinge o equilíbrio eletrostático, não tem mais essa movimentação. Tá legal? Então as cargas agora estão em repouso no corpo. Tudo bem? Tá, mas olha só. No interior do corpo existem átomos, certo? Estes átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, certo? Quando você submete um átomo à presença de um campo elétrico, esse campo elétrico arranca elétrons do cara, não arranca? E esses elétrons passam a ter mobilidade. Ora, se existisse campo elétrico no interior do condutor, os elétrons estariam sendo arrancados dos átomos e ainda haveria movimentação de cargas. Então, quando esse cara atingir o equilíbrio eletrostático, eu posso ter certeza de que o campo lá dentro é zero, porque não há mais movimentação de cargas, tá certo? Então não há mais um campo arrancando elétrons e movimentando elétrons através do corpo. Beleza? Tudo bem? Então, na situação de equilíbrio eletrostático, o campo no interior do condutor é nulo. Tá legal, professor. Olha só que bacana. Você falou do ponto A, externo. Você falou de um ponto externo muito próximo da superfície. Você falou de um ponto interno. Então, eu vou perguntar para você. E para os pontos na superfície? E, cara, de novo, a gente vai se debater na matemática, tá? Muita gente diz que exatamente na superfície, a intensidade do campo elétrico é dada pela expressão K módulo de Q sobre 2 vezes R ao quadrado.
Peraí. Presta atenção. Olha só. Isto daqui não é aquele campo? É? Então eu estou dizendo para você que se o ponto estiver na superfície, a intensidade do campo elétrico vai ser metade da intensidade do campo quando o ponto está próximo da superfície? Sim, senhor. Como prova isso? Rosso. Pelo amor de Deus. Se tiver que me fazer pergunta difícil, faça para o rosto. Beleza? Tudo bem? Vai lá, plantão de matemática, detona o cara. Não, estou brincando, nem vale a pena, tá? Mas eu preciso te contar uma coisa aqui, tá? A demonstração matemática de que o campo elétrico de um ponto exatamente na superfície é metade do campo de um ponto muito próximo da superfície não é uma demonstração simples. E existem algumas divergências, tá? Eu já vi autores afirmando taxativamente que o campo é isto, na superfície, e já vi autores dizendo que não tem como provar que isto seja verdade. Então, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Eu vou torcer para que a banca examinadora tenha bom senso, tá? E fuja dessa questão, tá? Dessa questão polêmica. Que eles falem apenas de campo interno ou campo externo próximo ou afastado, tá? A única coisa que eu posso dizer para você, com certeza, tá? É que o vetor campo elétrico em um ponto na superfície do corpo tem que ser normal à superfície. Tá? Campo elétrico tem sempre a direção normal à superfície do corpo que o gera. Tá legal? Tudo bem, galerinha? Sim ou não? Diz aí para mim, dá um ok para mim. Professor, Quem que é? o Henrique. Henrique, fala, querido. Bom dia. Minha Bom dúvida dia. eu queria saber se uma afirmação que você falou que as cargas estão em repouso, também pode-se dizer que as cargas se anulam ou não? Não, realmente não. Elas estão presentes e o efeito delas é perceptível, porque você tem campo elétrico, você tem potenciais elétricos variando na região próxima. Então, apesar delas estarem em repouso na superfície do corpo, tá? Elas produzem efeito no espaço. Então, se eu falar assim, é como se elas se anulassem, um corpo que não tivesse carga elétrica não geraria campo, não geraria potenciais elétricos. Ah, Tá entendi. legal? Ok. Então, o efeito da presença das cargas a gente sente em toda a região ao redor. Mas, tá? As cargas não estão se movimentando no corpo. Tá legal? Enquanto as cargas estiverem se movimentando no corpo, eu não posso garantir que existe uma distribuição homogênea, tá? Ou seja, eu não posso garantir que a densidade superficial é constante ao longo do corpo, que toda a superfície está eletrizada, etc. Porque as cargas ainda estão se movimentando. Tá bom? Aqui eu posso fazer uma analogia com o estudo dos gases. Tá? O professor que estuda termodinâmica com vocês, eu nem sei quem que faz a termodinâmica com vocês. Diego. O Diego, né? Então, o Diego, eu não sei se ele já falou de gás ideal, monoatômico, trabalho de força, não, né? Mas vocês já devem ter visto isso em algum momento. Tá? Aí o professor, quando fala de gás ideal, ele fala assim, bom, então a pressão de um gás ideal, que a pressão é uma grandeza de estado, ajuda a definir o estado do gás, tá? Mas pressão de um gás, tá? Você só pode definir depois que o gás atinge o equilíbrio. Porque enquanto o gás não estiver equilibrado, você não tem uma única pressão. Tá? A pressão está variando ao longo do gás. Não é verdade? E você não tem nem como definir, porque você não tem nem como saber como a pressão varia lá dentro. Então, quando o Diego for falar de transformações, ele vai falar provavelmente alguma coisa assim. Vamos supor que a transformação seja extremamente lenta. Então, por que ele vai falar isso? Por que tem que ser extremamente lenta? É porque se for extremamente lenta, eu consigo definir pressão. Numa expansão rápida, você só vai definir alguma coisa depois que o sistema atingiu um novo equilíbrio. Tá? A mesma coisa aqui, você eletrizou o corpo. Enquanto houver movimentação de cargas, não dá para você definir nada.
Você só consegue definir campo elétrico, potencial, etc., quando você supõe que ele está equilibrado. Tá bom? Tudo bem? Então, a gente já está na situação de equilíbrio. Beleza? Isso ficou claro para vocês? Sim ou não? Professor, Claro. só uma dúvida. Vamos lá. Essa distância D é da superfície do condutor até o ponto de análise ou do centro? Do centro dele. Ah, Do tá. centro, tá? Lembra que eu falei para você que para pontos externos, eu sempre posso supor como se toda a carga estivesse concentrada no centro? Então, é a partir daí que eu estou medindo a distância D, tá? Porque, na realidade, isso daqui saiu da lei de Coulomb, lembra? Mas eu disse para você que a lei de Coulomb só valia para cargas pontiformes, certo? Então, para usar essa expressão, eu estou mesmo supondo toda a carga concentrada no centro. Tá legal? Beleza. E, professor, só mais uma coisa. Eu acabei me perdendo um pouco na parte de densidade superficial. E esse A é o quê? Aquele ponto no espaço ou é a área? Não. Eu me perdi. É claro que sim. Putz, eu faço o caminho torto, vocês têm que se perder mesmo. Espera aí, deixa eu pegar a caneta preta. Eu vou até escrever aqui, tá? Área. Porque tem 2 As na lousa, certo? E a coisa ficou confusa mesmo. Desculpa. Tá? Valeu, professor. A gente define densidade superficial de cargas como sendo a carga total distribuída através do corpo dividido pela superfície do corpo. Tá? O que daria um valor médio de carga em cada ponto da superfície, mais ou menos. Professor, legal? agora vem mais uma dúvida, desculpe. Claro. Já que é na superfície, por que não pega o comprimento, então, o perímetro da circunferência? Oh, não. Isso daqui é tridimensional, tá? Ah, tá, justo. Isso aqui é tridimensional. Uhum. Bom? Belezinha? Oi, Isa. Eu estou em dúvida ainda entre a questão do cálculo do campo na superfície e o cálculo próximo à superfície. Da superfície é metade do campo próximo. É metade do campo próximo. E quer dizer, a maioria dos autores considera isto, tá? Mas isto daqui está baseado em deduções do cálculo integral, tá? Sim. Só que eu li outro dia um artigo onde um autor discutia a demonstração, dizendo que era falsa a pressuposição de alguma coisa lá no cálculo e que, portanto, isso daqui não fazia sentido. Sim. Por isso que eu estou falando para você. Eu estou apostando que a banca não vai querer cobrar isso daqui para não entrar na polêmica. Tá? Colocar situações polêmicas numa prova é pedir para as coisas darem errado, né? Tudo bem? Porque aí ele precisaria me avisar se está na superfície ou se está próximo, porque isso é uma questão relativa do que é superfície próximo. Não, você tem razão, mas ele fala. Ele tem que falar. Quanto vale o campo na superfície? Quanto vale o campo em um ponto muito próximo da superfície? Ele fala. Tá. Porque senão você não tem condições de adivinhar. Tá bom? Tá bom, obrigada. Próximo da superfície ou distante da superfície, é tudo a mesma coisa. Só o que mudou é que agora, muito próximo da superfície, a distância pode ser tomada como o próprio raio. Só isso. Mas a matemática aqui é a mesma. Tanto é que se eu fosse representar o gráfico do campo elétrico, da intensidade do campo elétrico, vamos ver se o gráfico cabe aqui, em função da distância, a partir do centro do meu condutor, tá? Vamos supor que o meu condutor está aqui, o centro dele está bem na origem do sistema de eixos, tá? Eu saber quanto vale o campo elétrico a partir do centro do condutor. Aí eu faço os cálculos lá e marco aqui, ó, o campo muito próximo da superfície, num ponto muito próximo da superfície, vale K e sobre R ao quadrado. Certo? E para os demais pontos mais afastados, a lei de formação do campo é essa daqui, portanto, o gráfico, a gente já conversou, né? O gráfico é um arco de hipérbole, certo? Então, o gráfico, a partir daí, é um arco de hipérbole, faz alguma coisa assim. Certo?
Mas se eu vou querer discutir a questão do ponto exatamente na superfície, então eu vou ter que pensar assim, esse é para o ponto muito próximo, certo? Quer dizer, não é para a superfície. Então, quando aqui embaixo for R, o valor não será este aqui, tá? Então, eu ponho aqui uma bolinha vazia, certo? E se eu for acreditar no cara que fala, é isso daqui, então, quando a distância for exatamente R, o campo terá um valor aqui, ó, na metade do caminho. Então, aqui é bolinha cheia, certo? Bolinha cheia e o valor K módulo de Q sobre 2R². Certo? Então, para pontos no interior do condutor, você pode ver que não tem campo, tá? O gráfico aqui fica vazio. Para um ponto exatamente na superfície, KQ sobre 2R². E para ponto muito próximo, e a partir daí, é uma hipérbole. O pessoal chama isso aqui de hipérbole cúbica, se não me engano. É uma hipérbole cúbica, o gráfico de campo. Tá certo? Então, gráfico de campo elétrico de condutor esférico, com distribuição homogênea, etc. É assim. Tá bom? Então, só o que mudou? A novidade, porque agora a gente está falando do condutor esférico, a novidade de que no interior do condutor, o campo resultante tem que ser igual a zero. Guarda isso, não precisa ser só para condutor esférico, tá? O condutor está em equilíbrio eletrostático, então o campo no interior tem que ser zero, porque se não fosse zero, isso movimentaria elétrons. Arrancaria elétrons de átomos e movimentaria esses elétrons. Então, se os elétrons estão lá, todos bonitinhos, está tudo muito bonitinho, todo mundo em equilíbrio, beleza, então dentro não pode ter campo elétrico. Tá legal? Vale para todos os condutores em equilíbrio eletrostático. Graças a Deus, esse é um caso particular simples e é o único que a banca pode me cobrar. Qualquer outro condutor com forma qualquer, precisa chamar um gênio matemático para resolver a questão. Então, não é o nosso caso, vamos ficar aqui no caso particular. Tudo bem? Belezinha aqui? Sim ou não? Vocês entenderam até aqui? Só dá um ok para mim se estiver tudo bem, ou então não ok, faz as perguntas. Sim. Sim. Bom, o pessoal falando comigo, eu não estou prestando atenção. Bom dia, professor. A gente diferencia pelo sobrenome, Rosa, Credo e Ricardinho. Então, só o Ricardinho não tem sobrenome, mas valeu. Beleza. As cargas têm valores iguais? Lê, seguinte, quando eu estou pensando em cargas distribuídas na superfície, eu estou imaginando que eu tenho como se fossem prótons distribuídos na superfície. Tá? São cargas elementares, portanto, elas são iguais. Tá? Eu tenho que imaginar que estas cargas que se distribuem na superfície são cargas elementares, elas têm todas o mesmo valor. Lembra do valor das cargas elementares? 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso mesmo, tá? Então, por exemplo, se fossem elétrons distribuídos na superfície, ó, cada elétronzinho na superfície tem esse valor de carga. Tá? Só que negativo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá ok? Agora, eu tenho zilhões de elétrons espalhados. Aqui, na realidade, eu vou pensar ao contrário. Se eu falar que são cargas positivas, então eu tenho ausência de elétrons, falta de elétrons. Tá? E é uma falta de zilhões de elétrons distribuídos através da superfície do corpo. Certo? Mas, para cada carga elementar que eu tiver lá na superfície, o valor é sempre o mesmo. Tá legal? Belezinha? Respondido, Lê? Luísa, olá. Belezinha. Ana Beatriz. Ok. Joia. Professor, Então, tá. Fala, Henrique. outra dúvida. Na fórmula de densidade superficial de carga, a área corresponde à área da circunferência? Da esfera, né? Da esfera. Da esfera. Isso mesmo, seria a área de uma esfera. Quer dizer, se eu quiser uma densidade superficial média, tá?
eu faço isso que você falou. Eu pego a carga total acumulada e divido pela área da esfera toda. Isso vai me dar um valor médio para a densidade superficial. Agora, se eu garantir para você que essa distribuição de cargas é homogênea, então a densidade superficial de cargas é a mesma ao longo de toda a superfície. Tá? Então, deixa de ser um valor médio e passa a ser um valor ponto a ponto. Beleza, Henrique? Beleza, obrigado. Beleza. Joia. Tá, discuti aqui com você a questão do gráfico do campo, né? Gerado por uma esfera em equilíbrio eletrostático. Agora, vamos pensar na questão do potencial elétrico. Então, agora não é mais campo, tá? Deixa a análise vetorial do campo de lado. Vamos conversar sobre o conceito de potencial elétrico. Campo é grandeza escalar, ou desculpa, vetorial. A gente fez uma análise vetorial. Agora nós vamos fazer a análise do campo sob um ponto de vista escalar. Uma carga concentrada numa região do espaço gera potenciais elétricos em todos os pontos do espaço. Se a carga fosse pontiforme, portanto, se para as forças elétricas não pudesse usar o de Coulomb, tá? O potencial gerado por uma carga pontiforme a uma certa distância do seu centro é Kq sobre D. Lembra disso? Potencial elétrico, V, é igual a K vezes Q sobre D. Professor, a carga não está em módulo. Eu sei. Como o potencial é uma grandeza escalar, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do sinal da carga geradora. Tá? Esse potencial elétrico é dado em volts. Volt é joule por Coulomb. Tudo bem? Então, a gente tinha conversado sobre o conceito de potencial elétrico. Tá? Agora, vamos discutir essa questão. O potencial elétrico, tá? De um ponto externo, tá? Se for um ponto distante, pode ser calculado como se toda a carga da superfície estivesse concentrada no centro. Então tá. Então, tanto para o cálculo do potencial quanto para o cálculo do campo elétrico, eu posso simplesmente considerar a carga no centro. Joia? Beleza. Tá? Para um ponto muito próximo da superfície, a distância desse ponto ao centro é praticamente o raio da esfera. Então, o potencial elétrico para um ponto próximo pode ser calculado por Kq sobre R. Certo? Onde R agora é a distância até o centro. Legal? Tá. Agora, e para pontos internos? Putz, cara. De novo, a gente vai ficar batendo nessa tecla. A gente podia já comprar o passe do Tião ou do Osso, sei lá, e manter o cara aqui do lado, assim, de step, né? Cada vez que a gente batesse isso aqui, chama o cara. De novo, a gente está numa situação matemática complexa, tá? Mas eu posso provar para você, por argumento, que o potencial elétrico deste ponto interno tem que ser igual ao potencial elétrico de um ponto na superfície. Tem que ser igual ao potencial elétrico de um ponto muito próximo da superfície. Vai, então prova. Prova, vou provar o café agora. Delícia. Vamos lá. Tá? Como é que você justificaria que o potencial elétrico deste ponto no interior é igual ao potencial do ponto na superfície, que por sua vez é igual ao potencial de um ponto muito próximo da superfície? Fácil. Não está em equilíbrio? Equilíbrio não significa que as cargas estão todas em repouso? Tá, mas a gente viu em aulas anteriores que se você liberar uma carga elétrica em um ponto do espaço, e nessa região houver dois pontos com uma diferença de potencial, a carga entra em movimento. O que faz a carga movimentar é a presença da diferença de potencial. Então, olha só, qualquer outro ponto que eu pegar aqui no interior da esfera, seja próximo da superfície, seja próximo do centro,
Não interessa. Se eu pegar qualquer outro ponto, esses dois pontos não podem ter potenciais elétricos diferentes. Porque senão entre eles existe uma diferença de potencial. E se existe uma diferença de potencial, os elétrons serão arrancados das camadas externas dos átomos e entrarão em movimento espontâneo. Isso significa que não há equilíbrio. Tudo bem? Então, na situação em que se atinge o equilíbrio, o potencial elétrico tem que ser o mesmo no interior do corpo e na superfície. Todos os pontos da superfície têm que ter o mesmo potencial elétrico. Caso contrário, as cargas entram em movimento espontâneo. Tá legal? Então, o potencial elétrico de um ponto muito próximo da superfície tem que ser igual ao do ponto da superfície. Portanto, o potencial elétrico na superfície, eu pus, desculpa, errado aqui, ó. Coisa feia. Tá? O potencial elétrico de um ponto na superfície também vai ser Kq sobre F. Tá? E como não pode ter diferença de potencial nenhuma entre pontos da própria esfera, qualquer ponto interno vai ter que ter o mesmo potencial que a superfície. Portanto, Kq sobre F. Atingido o equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico é igual em todos os pontos da esfera. Tá legal? Isso significa que se eu fosse fazer um gráfico de potencial elétrico em volts, em função da distância, tá? Colocando o centro da esfera na origem do nosso sistema, tá? Eu vou ter um ponto aqui na superfície, cuja distância ao centro é o próprio raio, certo? E para esse ponto na superfície, eu vou ter um potencial elétrico, aqui, K, T sobre F. Certo? Esse é o cara limite, ele está na superfície. Para a direita é ponto externo, para a esquerda é ponto interno, certo? Ora, para os pontos externos, o potencial elétrico cai com a distância, certo? E a gente já discutiu isso. O gráfico desse tipo de função é também uma hipérbole, só que essa é uma hipérbole equilátera. Então, o gráfico, a partir daqui, é uma hipérbole equilátera. Beleza? Tá, e para os demais pontos no interior? O potencial é constante. Ele é sempre o mesmo. O gráfico fica assim. Tá legal? Meu, condutor em equilíbrio eletrostático, campo interno é nulo, potencial interno é constante. Não tem DDP entre os dois pontos, não existe campo elétrico. As cargas não vão ficar sujeitas à ação de força elétrica. Isso me dá uma ideia interessante, cara. Uma ideia muito legal. Quer dizer, que se isso fosse apenas uma casca esférica, eu ficaria aqui dentro dessa casca esférica numa boa, sem sofrer ação de campo, nem apresentar movimentação de cargas. Eu estaria protegido da ação do campo elétrico se eu estivesse dentro desse condutor. Eu acho que quem sacou isso pela primeira vez, quem percebeu essa relação, foi um cientista inglês chamado Michael Faraday. Grande Faraday. Tá? Quando ele estava pensando nessas questões do equilíbrio eletrostático, ele percebeu essa relação e ele então supôs que, mesmo que houvesse uma descarga elétrica, movimentação de cargas, se você tivesse um condutor oco, qualquer coisa que estivesse no seu interior estaria protegido dessas descargas elétricas. Ele chamou a isso de blindagem eletrostática. Tá? E hoje as pessoas têm esse conceito como gaiola de Faraday. Tá? Gaiola de Faraday, você está no interior de um condutor, tá? Em equilíbrio eletrostático, o campo lá dentro é nulo. Tá? Se você desequilibrar alguma coisa aqui na superfície, você pode até produzir movimentação de cargas. Mas, de qualquer forma, lá dentro o campo vai ser nulo. De qualquer forma, lá dentro você fica protegido. Tá? Tem uma foto assim,
É uma foto tradicional, aparece em muitos livros de física do ensino superior, e em alguns, acho que até alguns livros didáticos para ensino médio, aparece uma foto do Tesla, do Nikola Tesla. E o Tesla era um galã, né? O Tesla era um cara que se vestia bem, era bonitão, não sei o quê. Ele devia ser um conquistador. E ele tinha essa coisa deve ser que nem os jovens de hoje, sabe? Selfie, se produzir, fazer selfie e tal. E o Tesla um dia fez uma demonstração, usando as bobinas que ele tinha desenvolvido, produzindo os arcos voltaicos. O Tesla fez uma demonstração do poder desse conceito. Ele mandou construir uma jaula toda fechada em grade metálica, tá? E colocou entre duas bobinas, dos eletrodos de duas bobinas. Entrou nessa jaula, fechou a porta, ele já tinha mandado colocar uma cadeira lá dentro, ele se sentou na cadeira, abriu o jornal, tá? E gritou para os auxiliares: liga essa coisa aí. Aí os caras ligaram o sistema nas bobinas de Tesla, formou um arco voltaico passando através da gaiola, tá? O arco voltaico fazendo a corrente elétrica passar através da gaiola. E o Tesla gritou para o fotógrafo: agora fotografa. Ele leu do jornal e aquele mundo de faíscas do arco voltaico formado ao redor da gaiola, e ele tranquilou lá dentro dele. Tá? Aí o pessoal olha e fala: nossa, então ele descobriu. Não, ele não descobriu nada, ele só estava provando que o Faraday tinha razão. Tá? Tudo bem? Belezinha? Está tudo em ordem aqui, sim ou não? Quer conversar mais alguma coisa? Não? Então tá, ninguém nunca vai pedir para você provar essas relações que a gente acabou de conversar, tá? Mas a banca pode te perguntar, pode pedir para você usar algum tipo de argumento para provar que esta coisa aqui é verdade. Argumento, tá? Cargas elétricas no interior do condutor estão em repouso, portanto não pode existir campo elétrico. Cargas elétricas no interior do condutor estão em repouso, portanto não pode haver diferença de potencial entre dois pontos. Joia? Cara, falei pra caramba, né? Então agora é hora da gente trabalhar um pouquinho. Vamos brincar com os exercícios. Tá? Você não jogou fora durante as férias a apostila 3, jogou? Espera aí que eu não estou vendo mais você. Nossa, eu estou perdidinho aqui. Jogou esse positivo aí? Joguei ou não? Não, né? Não. Tá bom. Temos uma fogueira coletiva. Eu sei, eu imagino a vontade imensa que dá. Se tem professor que faz fogueira, imagina os alunos, né? Então tá, vamos lá. Pega aí sua apostila 3. Tá com você, né? Belezinha. Agora você vai abrir sua apostila 3. Cara, como eu estou perdido aqui hoje. Peraí. Isso. Você vai abrir sua apostila 3. Para mim está marcado aqui, página 137. Dá uma olhadinha, vê se é página 137 mesmo. Essa página mesmo, professor. Isso, né? Tá legal, beleza. Então vamos começar. Eu vou ler a questão número 1 assim que eu me acertar aqui. Pronto, tá. Já me acertei. Então a questão número 1 caiu na Federal do Rio, né? Ela diz assim: uma partícula com carga positiva Q igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulomb é mantida em repouso diante de uma esfera maciça condutora isolada de raio R, de raio 0,1 metro e carga total nula. A partícula encontra-se a uma distância de 0,2 metros do centro da esfera, conforme ilustra a figura seguinte. Tá? Aí uma dica, não vai ficar procurando a figura, porque eu já fiz isso as férias inteiras e eu tenho certeza, não está. Ok? A esfera e as cargas que foram induzidas em sua superfície também se encontram em repouso, isto é, a equilíbrio eletrostático. Sabendo que a constante de proporcionalidade na lei de Coulomb é K igual a 9 vezes 10 a nona, determine o módulo e indique a direção e o sentido. Item A.
do campo elétrico no centro da esfera condutora devido à partícula de carga Q. Item B. Do campo elétrico no centro da esfera condutora devido às cargas induzidas em sua superfície. Belezinha? Legal. Então, deixa eu tirar o enunciado só para eu olhar para a sua carinha de novo. Pronto. Então, você vai me ajudar a resolver a questão, tá bom? Vamos lá. Como é que é o nosso sistema? O que ele falou que nós temos? Uma esfera condutora, certo? Uma esfera condutora carregada ou neutra? Na hora de você participar, na hora de você fazer sua parte, você foge, né? Você finge que não está mais aqui. Totalmente nula. Vamos lá. Eu tenho uma esfera condutora neutra. Isso é uma vergonha. Está mais esfera. Bom, tudo bem. Tem uma esfera condutora neutra e tem uma partículazinha eletrizada com uma carga Q minúscula. Certo? Segundo o enunciado da questão, o raio dessa esfera condutora vale 10 centímetros. 0,1, né? E a distância dessa carga Q minúsculo até o centro da esfera é 0,2 metros. Portanto, aqui é mais 0,1 metro. Legal? E ele falou que essa é uma situação de equilíbrio eletrostático. Então tá, tem uma coisa que a gente já sabe, né? Essa carga da partícula é positiva, não é? Desculpa, isso eu não lembro, vai me ajudando. A carga da partícula é positiva, sim ou não? Sim. 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 Então tem uma partícula eletrizada com carga positiva. E tem um condutor neutro diante dessa partícula. Isso não vai produzir aquele efeito que nós chamamos de indução eletrostática? Lembra? A polarização do condutor por indução? Então, você pode apostar o seguinte, se esse cara é condutor, ele tem elétrons livres. E elétrons livres são atraídos por essa carga positiva. Portanto, vai haver uma maior concentração de elétrons do lado direito desse condutor. Tudo bem? E, consequentemente, como a nuvem eletrônica deslocou para a direita, agora eu tenho falta de elétrons do lado esquerdo. Portanto, na situação de equilíbrio eletrostático que ele propôs, a minha esfera está polarizada por indução. E está em equilíbrio, tá? Está tudo paradinho, bonitinho. Legal? Então, a primeira coisa que ele quer que eu faça é determinar a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico gerado por esta carga, que é minúsculo, lá no centro da minha esfera. Entendeu? Tá? O campo elétrico gerado por essa carga depende dessa carga, não depende de ter uma esfera ou não aqui na frente. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa partícula cria aqui um campo que vai ter qual sentido? De aproximação ou de afastamento? Olha, é uma carga positiva. Afastamento. Afastamento em relação a ela, então, é para a esquerda, certo? Aqui no centro, eu tenho um campo que eu vou chamar de E1. Tudo bem? Certo? Tá, este E1 tem que estar na direção do segmento de reta que vai do centro da esfera até esta carguinha aqui. Certo? Então, na direção desse segmento, no sentido de afastamento em relação aqui. Está indicado na figura. A intensidade é dada por aquela fórmula, né? Então, vamos lá. Item A. A intensidade do campo E1 vai ser K vezes módulo da carga geradora, que é minúsculo, sobre a distância ao quadrado. Nenhuma novidade, graças a Deus, né? Então, fica assim, E1 vai ser igual. K é o 9 vezes 10 a 9. Certo? E o módulo da carga aqui minúsculo? Esse eu preciso da sua ajuda agora. Lê para mim, por favor.
4 vezes 10 é menos 6. 4 vezes 10 a menos 6? Beleza, obrigado, tá? 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância da carga geradora até esse ponto, que seria 0,2, né? Vamos por assim, ó, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Certinho? Legal, só que este 2 elevado ao quadrado vai dar 4. E este 4 aqui de baixo, com o 4 lá de cima, vai acabar simplificando. Certo? Então, eu vou ter E1 igual a 9 vezes. Agora, vamos dar uma ajeitada aqui. 10 a menos 1 elevado ao quadrado é 10 a menos 2. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 2 é 10 a menos 4. 10 a nona vezes 10 a menos 4 é 10 a quinta. Ok? Beleza? Tem algum problema, sim ou não? Professor, Pois não. eu não entendi porque o movimento do campo elétrico ele é de repulsa. Eu achei que por ter um lado negativo ele ia ser atraído pela carga. Opa. Vamos lá, Henrique. Primeiro, não é o movimento, é o sentido, né? O sentido do campo elétrico. Não usa a palavra repulsão, porque a gente não está falando de força, tá? Aqui no centro do nosso condutor não tem carga disponível. Tá legal? Então, o sentido do vetor campo é de afastamento em relação a esta carga. E isso foi uma conversa que a gente teve, lembra? Lá para trás, quando a gente começou a falar de campo elétrico, que eu disse assim, ó, campo de carga positiva tem sentido de afastamento, campo de carga negativa tem sentido de aproximação. Então, se eu tenho um gerador de campo positivo, os vetores campo no espaço, os vetores campo no espaço têm que apontar para longe dele, tá? E qualquer ponto que eu pegar, o campo vai apontar para longe. Certo? Isso eu chamo de sentido de afastamento. Cargas positivas geram campo de afastamento. Se a carga geradora for negativa, inverte o sentido do campo. Então, em qualquer ponto do espaço, o vetor campo vai apontar para a carga geradora. E aí eu vou chamar de campo de aproximação. Tá ok? Isso era uma coisa importante que a gente precisava ter guardado lá da eletrostática. Bom, lá da eletrostática não era porque a gente ainda está na eletrostática, desculpa. Mas é uma coisa importante que a gente tinha que ter guardado lá da definição do campo elétrico, tá? Eu falei para você, cargas positivas geram campo de afastamento, cargas negativas geram campo no sentido de aproximação. Isso não define força, tá? Para você saber sobre força, você vai ter que colocar uma segunda partícula no campo. E se eu colocasse aqui uma partícula negativa, como seria a força? Ó, positivo e negativo, atração. Certo? E aí eu disse para você naquela ocasião, cargas negativas no campo elétrico sempre sofrem força contra o campo. Se ela fosse uma carga positiva, ela seria repelida. Carga positiva no campo sempre sofre força a favor do campo. Beleza? Entendi, professor. É que eu entrei na turma de semi-extensiva, eu não tive essa aula, vou ter que revisar mesmo, mas obrigado. Ah, não, beleza. Depois, se você quiser, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, tá? Tudo bem? Ou a gente, ou então no plantão. Quem é que dá o plantão de física para vocês? É o O Vini. Vini. Legal. Vocês podem conversar com ele. Bom, fiquem à vontade, porque esse é um assunto que tem que encher o saco dele no plantão. Eu duvido que nós, principiantes, conseguimos olhar para esse assunto e falar assim, não, tá de boa. Tá de boa nada. Se alguém falar para você, tá de boa, é porque se alguém não entendeu nada. Tá? Não tá de boinha, não. Esse é um assunto que custa caro para entender. Mas não custa caro para resolver questão. Olha só.
Resolvi o item A. De graça, não é verdade? Então, esse assunto é legal pelo seguinte: esse assunto apavora os principiantes. Então, o cara lê o enunciado da questão, tem campo elétrico, tem potencial, equilíbrio eletrostático e tal. O cara pula fora do barco. O cara abandona, porque tudo isso é muito difícil de entender. Tá? Mas não é difícil de usar. Lembra, de novo, aquilo que eu falei para você, tá? Há algumas situações do vestibular que funcionam assim. A banca não vai te perguntar se você entende o conceito. A banca vai te dar um problema e vai pedir para você resolver. Se você resolver sem entender nada dos conceitos, a banca jamais saberá disso. A questão está resolvida. Beleza? Então, aqui, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes para conseguir resolver. Tá bom? E o conceito a gente vai assimilar com o passar dos anos. Ainda mais você, que vai ser médico, tá? Imagina só, daqui a alguns anos, você não vai falar isso para os seus pacientes, claro. Tá? Não se fala mais paciente, né? Ou fala, não sei. Você não vai falar essas coisas para os seus pacientes, mas você vai compreender as coisas que acontecem com ele pensando nesses conceitos. Tá? O cara tem um problema neurológico, tem um problema cardíaco, tá? Pô, você está falando de corrente elétrica, movimentação de carga, bombas de sódio e potássio, diabo 4. Isso aqui é nosso, tá? Mas isso leva tempo até a gente acostumar com os conceitos. Beleza? Item A está resolvido bonitinho? Deixa eu só fazer um comentário sobre o enunciado. Ele está falando assim, ó, determine o módulo e indique a direção e o sentido. Certo? Indicar eu indico na figura. Tá legal? Você fala assim, determine o módulo, a direção e o sentido. Tá, eu teria que vir aqui e escrever alguma coisa. E para escrever alguma coisa, eu teria que dizer assim, direção. Putz, o segmento de reta que vai do centro da carga pontiforme até o centro da esfera. Sentido de afastamento em relação à carga pontiforme. Teria que escrever todas essas coisas. Então, quando ele fala indique, a figura basta. Aí, professor, então isso aqui faz parte da resolução? Com certeza. Dê a figura para ele. Ou então escreva por extenso. Tá? Mas você tem que, de alguma forma, indicar a direção e o sentido. Belezinha? Agora vamos à encrenca dessa questão, que é o item B. Vamos lá, item B, cadê? Item B. Determine o módulo e indique a direção e o sentido do campo elétrico no centro da esfera condutora devido às cargas induzidas em sua superfície. Agora o cara me pegou de calças curtas. Ele quer que eu mostre aqui no centro da esfera o campo elétrico produzido por essa distribuição de cargas. Ou seja, pelas cargas que foram induzidas. E agora, meu? Vamos pensar juntos. Vamos pensar bonitinho. Olha só. Estas cargas do lado de cá são positivas, não são? Então, elas gerariam no centro da nossa esfera um campo elétrico no sentido de afastamento em relação a elas. Portanto, criaria no centro um campo elétrico para a direita. Beleza? Do outro lado, eu tenho cargas negativas, certo? Cargas negativas criariam aqui no centro um campo elétrico no sentido de aproximação em relação a elas. Portanto, um campo elétrico para a direita também. As cargas positivas criariam um campo para a direita, as cargas negativas criariam também um campo para a direita, portanto, o campo elétrico gerado pelas cargas induzidas no centro da esfera seria um vetor para a direita. Tá, professor? É para a direita. Beleza, então vamos desenhar. Vou desenhar, vou fazer isso daqui, roxo. Pronto. Então, legal. Vamos chamar esse campo de P2. E como é que calcula?
Vamos lá, valendo um bombom de chocolate. Como é que calcula? Esse campo é 2. Engraçado. Vamos lá, cadê a mulherada aí? Eu achei que a mulherada era louca por chocolate. Só vale um bombom. Tá bom. Uma caixa? Professor, a carga não é zero? A carga total é 0. Uhum. Então, David, mas vai falar para mim que esse campo vale 0, Não. porque esta carga não está uniformemente distribuída, tá? Uhum. Infelizmente, a nossa querida esfera polarizou pelo centro. Meu, agora ferrou. Então tem campo lá no centro. Tem, por causa da polarização. Perdeu sua caixa de chocolate, tá? A resposta é E2 vai ser igual a 9 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Sim, senhor. Essa não é uma situação de equilíbrio eletrostático? Mas no equilíbrio eletrostático, o campo no interior do condutor tem que ser 0. O campo no interior do condutor tem que ser 0, senão não está em equilíbrio. Já que esta carguinha aqui tinha criado um campo elétrico para a esquerda, então tinha que haver uma polarização que criasse um campo elétrico para a direita para equilibrar isso aqui. Na situação de equilíbrio eletrostático, campo no interior do condutor é sempre igual a 0. Então, esses dois vetores têm que ter a mesma intensidade. Legal, botei o valor e tal. E aí, como é que a banca vai saber se eu estou chutando ou se eu sei o que eu estou falando? Dê para eles um argumento, tá? Escreva. Equilíbrio. Eletrostático. Desculpa, acabou a luz, eu vou abreviar, tá? Dê para eles esta expressão. 9 vezes 10 à quinta também, porque o sistema está em equilíbrio eletrostático. E aí o campo no interior do condutor tem que ser igual a 0. Caso contrário, no interior do condutor haveria movimentação de elétrons. Beleza? Atingido o equilíbrio eletrostático, não existe mais campo no interior do condutor. Joinha? Olha, meu, que truque legal. Quer dizer, a Federal do Rio foi botar o dedo na ferida. Porque este cálculo aqui era tranquilo. Qualquer um que tivesse estudado o comecinho da eletrostática, o campo elétrico se calcula pela forma, tá? Beleza, o cara chega até aqui. Aí, polarizou, não sei o que e tal, e esse 2? Tá? Se o cara não lembrar disso tudo aqui, tá? Ele não tem como fazer. Não existe como eu calcular o E2. Tá? Eu não vou levar o bolso no meu bolso no dia do vestibular, eu não vou poder calcular. Eu tenho que saber essas propriedades. Belezinha? Joia? Foi um belo truque. Eu gostei do item B dessa questão. Foi genial. Diz uma coisa para mim aí. Ô, David, você que me secretaria de vez em quando, tá? A gente tem mais 10 minutos, é isso? Ou já está Uns 12. Até 11h40. Uhum. Legal, legal. Eu pensei que eu já tinha extrapolado de novo. Questão 2. Vamos lá, vamos fazer juntos. Questão número 2. Uma esfera de cobre com raio da ordem de micrômetros possui uma carga da ordem de 10.000 cargas elementares, distribuídas uniformemente sobre sua superfície. Considere que a densidade superficial é mantida constante. Assinale a alternativa que contém a ordem de grandeza do número de cargas elementares
em uma esfera de cobre com um raio da ordem de milímetros. Meu, parece linguagem do outro mundo. Né? Fiz uma coisa Ô, total. professor, Oi, pois é. Fala, ali. é a Letícia. É que eu travei e aí eu perdi a explicação do 1B. Do 1B? Então, É, só que eu já tinha feito aqui. Só que deu um resultado diferente. Aí eu queria... Hã? Uia. Lê. Primeiro, tem duas coisas importantes você entender. Primeiro, é prestar atenção na pergunta que foi feita, tá? Porque eu já vi isso em site, tá? Sites de resolução de questão, tá? Eu já vi os caras cometerem uma bancada na resposta do IPB, porque os caras falam assim, não, então o campo resultante da presença de todas as cargas aqui dentro é zero. Então, não foi essa a pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez foi qual o campo resultante no centro da esfera por causa da polarização das cargas, tá? Da redistribuição de cargas na superfície da esfera. Eu estava perguntando destas cargas aqui. Tudo bem? E a resposta é a seguinte. Tá? Ele não falou que o condutor está em equilíbrio eletrostático? Não é uma situação de equilíbrio? Você pôs a carguinha aqui, polarizou, tá, parou, ficou tudo equilibradinho? Numa situação de equilíbrio eletrostático, o campo no interior do condutor é zero. É isso que eu estava chamando a atenção agora há pouco na parte teórica. Tá? Se está em equilíbrio eletrostático, não vai mais ter movimentação de elétrons aqui dentro. Se não vai ter movimentação de elétrons, não pode ter campo elétrico. Tá? Se você puser átomos dentro do campo elétrico, os elétrons são aplicados nos átomos. Quer dizer, se o campo for intenso o suficiente. Tá bom? Mas como é uma esfera condutora, você pode apostar átomos metálicos. Se botar no interior de qualquer campo elétrico, arranca elétrico. E movimenta elétrico. Então, está em equilíbrio? Tá, belezinha. Então o campo é zero. Portanto, este campo que ele estava perguntando tinha que equilibrar, anular este aqui. Para este campo anular aquele, eles têm que ter a mesma intensidade. Beleza, Lê? Era isso que eu estava falando, que não tem como, você não sabe qual foi a distribuição de cargas aqui. Então, não tem como você fazer o cálculo do campo a partir da distribuição das cargas. Mas tem como saber que a resultante é zero, que o campo resultante é zero. Tá bom? Obrigada. É que eu fiz a conta, só que aí eu usei só o valor do raio. Tipo, eu esquematizei certinho, que nem o senhor fez. Eu moí depois e tal. Só que aí na conta eu usei o valor do raio, aí deu o dobro do valor do E1. Mas eu entendi agora. Tá. Então, mas olha só, você considerou que esta carga negativa em módulo era 4 também? 4 vezes 10. E que essa carga positiva em módulo era 4 vezes... 10 a menos 6. Isso, mas não é verdade. Não é verdade, tá? Porque a indução não é completa. A indução sempre é parcial. Portanto, quanto acumula de carga aqui? Não sei, mas é menos do que 4. Entendi. Obrigada, professor. Valeu. Claro. Desculpa, a gente está na questão número 2, eu até já perdi o... tá, o negócio da... Ele está falando de... Espera aí, deixa eu só voltar aos termos que ele usou aqui. Ele fala assim, possui uma carga da ordem de 10.000 cargas alimentares distribuída uniformemente sobre sua superfície. Isso porque o raio dessa esfera é da ordem dos micrômetros. Tá? Se essa esfera de cobre, claro, mantida a densidade superficial constante, tivesse um raio da ordem dos milímetros, qual seria a ordem de grandeza de número de cargas elementares? Então, o que ele está dizendo para mim? Eu tenho aqui uma esfera de cobre, tá? Essa esfera de cobre tem um certo raio, tá? E ela tem, sei lá, cargas elementares distribuídas na sua superfície. Tudo bem? Então, ele falou que o raio
é da ordem dos milímetros, né? Milímetro, não, micrômetros, né? Micrômetro é 10 a menos 6 metros. Certo? E que o número de cargas elementares espalhado na superfície é da ordem 10.000, né? Ou por 10 a menos. Tudo bem? Se eu pegasse, então, outra esfera de cobre que tivesse um raio da ordem dos milímetros, então, vamos chamar isso aqui de R1, isso aqui de N1. Se eu pegasse agora uma cujo raio fosse da ordem dos milímetros, eu teria, R' não, R2, né? R2, R1. Então, eu teria o R2 da ordem 10 a menos 3 metros. E o número de cargas elementares distribuídas na superfície M2, eu não sei de que ordem é. Aliás, é o que ele quer saber. Mas ele disse mantida a densidade superficial constante. Está legal. Em outras palavras, ele quis dizer que a densidade superficial das cargas vai ser a mesma para as duas. Então, se uma tem superfície maior do que a outra, vai ter que ter mais cargas do que a outra para manter a mesma densidade. Não é verdade? Então, me lembra aí, o que é a densidade superficial mesmo? Não é a carga pela área? Isso mesmo, perfeito. A densidade superficial é carga dividida por área. Né? Então, já que a densidade superficial vai ser constante, caneta preta. Já que a densidade superficial vai ser constante, a carga da primeira esfera dividido pela área da superfície da primeira esfera tem que dar a mesma coisa que a carga da segunda esfera, que é maior, dividido pela área da segunda esfera, que é maior. Densidade superficial da primeira é igual à densidade superficial da segunda. Certo? Agora eu preciso de um socorro de vocês, porque agora é matemática, e matemática não é minha praia, né? Você lembra como é que calcula a área de esfera? Ir ao quadrado? πr ao quadrado. Engraçado, é igualzinho a área do círculo? Não, eu tô confundindo, calma. Quase, Zeninha, faltou só um fator, tá? Quase. É 4 πr ao quadrado. Tudo bem? Acho que a gente pode chamar isso de pré-requisito para essa questão, né? Claro que não daria para a gente conversar se a gente não soubesse como se calcula a área, né? Então, mas ainda dá para dar uma roubada, porque de qualquer forma daria para saber que a área depende do raio do raio ao quadrado. Certo? Então, acho que vai ficar assim, ó. A carga Q1 da primeira esfera é o número de cargas elementares N1 vezes o valor da carga elementar. Certo? É quantas cargas elementares vezes o valor de cada uma delas. Dividido pela área da esfera 1, que seria 4π vezes R1 ao quadrado. Certo? Isso tem que ser igual à quantidade de carga da esfera 2, deve ser o número de cargas elementares da esfera 2, o N2, vezes o valor de cada carga elementar, dividido pela área da superfície da esfera 2, que é 4πr2 ao quadrado. Joia? Legal. Ó só, já dá para a gente enxugar tudo aqui, ó. 4π está dividindo os dois lados da igualdade, cai fora. Carga elementar está multiplicando os dois lados da igualdade, cai fora também. Então, o número de cargas elementares da primeira, dividido pelo raio da primeira ao quadrado, tem que ser igual ao número de cargas elementares da segunda, dividido pelo raio da segunda ao quadrado. Ele falou que N1 é da ordem 10.000, né?
Então, eu vou pôr aqui, no lugar do N1, eu vou pôr 10A quarta. Sobre R1 ao quadrado. Ó, o R1 é da ordem 10 a menos 6 metros. Então, eu vou pôr assim, ó, 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Isto deve ser igual ao N2, que eu quero achar, dividido pelo R2 ao quadrado. O R2 é da ordem 10 a menos 3 metros. Então, 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Ok? Ok. Legal. Olha só. Aqui é 10 a menos 12, né? Aqui é 10 a menos 6. Já posso simplificar esses dois, então? Tá? Esse 10 a menos 12 dividido por este 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 6. Certo? E 10 a quarta dividido por 10 a menos 6 costuma dar 10A. Olha só, gente, que bonitinho. Tá? Vou pensar essa coisa em termos práticos. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que eu multipliquei o raio da esfera por 1000, certo? Essa esfera aqui é 1000, tem o raio 1000 vezes maior do que aquela, certo? Multipliquei o raio por 1000. O que aconteceu com o número de cargas alimentadas na superfície? Bom, era 10 a quarta, passou a 10 a décima. Ficou multiplicada por 10 a sexta. Então, se eu multiplicar o raio 1000 vezes, eu passo a ter 1 milhão de vezes mais cargas. Essa era a relação que ele queria demonstrar. Belezinha? Joia? Põe um ok se ficou tudo bem nessa questão. Sim. Sim? Legal, Isa, David. Gi, tá tudo em ordem? Gi tá quietinha. Gi, Rúbia, Caiane. Tudo bem com vocês, gente? Sim ou não? Sim, Caiane, valeu. Valeu. Thomas, beleza. Felipe. Felipe tá quietinho hoje. Felipe, beleza. Beleza, beleza. Então, gente, estourou o nosso prazo, né? Acho que agora você tem uma aula daqui a pouquinho. Né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente encerra aqui. Posso pedir um favor para vocês, como tarefa? Pode, eu não estou olhando para vocês agora. Posso pedir como tarefa? Pode, claro. Tá, tem 5 questões nessa aula ainda para fazer, tá? Você não quer fazer as 5 questões? Mais tarde eu passo para vocês o gabarito? Sim. Pode ser? Então, Pode ser. Pode sim. Então tá. Nossa, gente, ó, prazer imenso em revê-los. Eu tava com saudades. Você não imagina a saudade que eu tenho de trabalhar mesmo ao vivo. Tá? Vamos ver se dá tempo da gente ainda se ver algumas vezes. Tá bom? Quero que você tenha um bom fim de semana, bom descanso. Semana que vem a gente volta. Agora de sábado, não é? Que eu acho que o Rubão deve ter pensado assim, vamos colocar o André no sábado para premiar os alunos, para fechar a semana com chave de ouro, certo? E fazer, não é nada, para vocês merecerem mesmo o fim de semana. Tá bom? Beleza, abraço a todos, tá? Tchau, professor. Muito tchau, obrigado, hein? professora. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, Valeu, professor. bom fim de semana. Bom fim de semana para vocês, tá? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Oi, pode falar, Henrique. então, professor, eu fiquei com uma dúvida aqui em relação, tipo assim, eu acho que foi mais um erro de, porque o que que eu pensei quando eu fui resolver, né? Tentei resolver tentar nesse meio tempo, eu
considerei que era uma constante, né, que é dado a densidade e tal. Aí eu coloquei como K, aí igual Q sobre A. É que eu tinha esquecido a fórmula da esfera, eu confundi com a área da esfera que ela falou também, que eu Que é acabei quadrado. errando isso. Sim, sim. Mas eu tinha ficado com uma dúvida de resolução. Você pode resolver rapidinho novamente, só para Aqui, entender? ó. Não, primeiro deixa eu só te explicar, tá? Rapidinho. A quantidade de carga de um corpo sempre pode ser calculada como o número de partículas elementares, ou seja, o número de prótons ou de elétrons, vezes o valor da carga do elétron, né, que é I. Certo? Então, desde o princípio, a gente vem calculando carga acumulada no corpo assim. Número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, vezes o valor da carga do elétron ou da carga elementar, que no sistema internacional vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? Tudo bem? Eu só não quis colocar valor numérico lá para não povoar demais ali a expressão. Tá certo? Então, corpo eletrizou? Eletrizou. Qual é a carga que ele acumulou? Bom, depende de quantos elétrons ele ganhou ou perdeu. Tá? Se ele ganhou ou perdeu N elétrons, então ele acumulou uma carga igual a N vezes a carga do elétron. 1,6, etc. Tá bom? Então, esta é a carga na superfície da esfera pequenininha e esta deve ser a carga na superfície da esfera maiorzinha. Tá? N1, ele falou que era o número de cargas elementares da superfície dessa esfera, que era da ordem 10.000. Então, o N1 era o 10 a 4. A pergunta era o N2, né? Se a esfera tivesse um raio da ordem de milímetros, quantas cargas elementares teria na superfície? Tá? Então, eu quero saber o N2. Claro, se ele tivesse N2 cargas elementares na superfície, a carga total seria N2 vezes E. Certo? Tá. A área da esfera pequena é 4πr1 ao quadrado, tá? A área de esfera está aqui, ó. 4πr ao quadrado. Se você tivesse se enganado e colocado só que a área da esfera πr ao quadrado, não teria feito diferença na resolução. Porque você teria cometido o mesmo erro dos dois lados e um compensaria o outro, tá? Então, não ia te levar para a resposta errada. Então, quantidade de carga da primeira dividido pela área da esfera primeira tem que ser igual à quantidade de carga da segunda dividido pela área da segunda esfera. Tá certo? O 4π, então, nem interessa, ele cai fora da relação. E o valor da carga elementar também não interessa, porque está multiplicando os dois lados, cai fora da relação. Então, sobra aqui o número de cargas elementares da primeira esfera dividido pelo raio dela ao quadrado, acaba sendo igual o número de cargas elementares da segunda, que eu quero determinar, dividido pelo raio da segunda ao quadrado. Ok? Então, era essa relação que ele queria que você chegasse. Tá? O número de cargas elementares da primeira falou que era 10.000, 10 a quarta. O raio da primeira é da ordem dos micrômetros. Micrômetro é 10 a menos 6 metros. Tá? O número de cargas elementares da segunda eu quero achar. E o raio da segunda é da ordem dos milímetros, que é o 10 a menos 3 metros. Beleza? Entendi. Beleza. Simplificando, a gente chega no resultado. O meu caminho estava certo, eu acho que eu cometi um erro de cálculo, na verdade, mas entendi agora. Obrigado, professor. Beleza, tá perfeito, tá ótimo. Tá? Então tá. Mais alguma dúvida, né? Não, só isso. Obrigado, professor. Então tá ótimo. Então eu vou encerrar, tá? Eu acho que vocês têm aula agora, tá? Então um abraço para vocês, um abraço, Henrique, Larissa, Abraço. Fernanda Rodrigues, Gabriel Martins. Tudo bem aí com vocês, tá? Estou encerrando aqui. Um abraço.